momento. Fala, família Botafoguense. O time acaba errando, foi substituído. Tá evoluindo, eu acho que galera. era a hora do Diniz repensar a formação do time dele, organização do time dele, porque claramente não está dando certo. A gente entende as ideias, mas as ideias não estão sendo colocadas em prática e talvez seja a hora dele tentar fazer algo diferente. Não sei, colocar 3 zagueiros, faz uma ligação direta, tenta buscar a bola no segundo. Alguma coisa precisa ser feita, porque tá óbvio que jogo após jogo o time sofre. E sofre muito, sofreu demais. Tudo bem que o adversário era muito bom, o Botafogo vem jogando bem, vem sendo um time consistente. Então começou o jogo com uma intensidade altíssima, sufocando o Fluminense. Os primeiros minutos de jogo, 15, 20 minutos, foram do Fluminense sem sair praticamente do campo de defesa. Depois ele baixou um pouco. Aí o Botafogo, quando baixa um pouco essa intensidade de marcação alta, recua e aposta no contra-ataque. E o contra-ataque é uma festa. Toda hora ele encontra a defesa do Fluminense exposta e com os jogadores de velocidade que tem, poderia ter feito mais gols. E só depois que ele faz o gol, aí o Botafogo ele tira um pouco o pé. O Fluminense tem um pouco mais de controle de jogo, mas sem criar nada também. Sem nada, sem fazer nada que pudesse assustar o goleiro John do Botafogo. Então, uma vitória que ficou barata. Era para ter sido por mais. Ontem juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque um time que está se encontrando, que é o Botafogo, a fluidez do jogo do Botafogo não é só contra o Fluminense, a gente vê essa fluidez em outros jogos. O problema é que esse sofrimento do Fluminense também não é só contra o Botafogo. É sofrimento contra time. A gente vê que tem ordem, tem organização. O professor conhece do métier. Muito. O trabalho até aqui, eu já falei isso e vou repetir. Em termos de organização de futebol, é claro que o time também hoje, comparado com o time do ano passado, acho que tem mais peças de qualidade. Mas é um time mais consistente do que o time do Luiz Castro. Não vou entrar em questão de resultado, o que vai alcançar, o que não vai alcançar. Mas coletivamente é o time mais sólido na defesa, e um time que tem mais método para atacar. Então, é um Botafogo muito forte. Tem mais peças também, né? Acabei de falar. Sim. Tem um elenco melhor. E tem peças exorcizadas, né? De tudo aquilo que aconteceu, aquela coisa do outro mundo lá. Perder um título daquele jeito. Até alguns recuperados, né? Jogadores recuperados. O Marlon Freitas, quem diria? Que voltaria a ser esse jogador importante para o Botafogo. Então foi muito pontual o que o Botafogo fez, né? Reforços de cabeça e de bola no pé. É um candidataço a ganhar coisas importantes esse ano, viu? No mínimo brigar por elas. Brigar já está brigando. Rafael Prates, gostaria de ouvi-lo sobre o Botafogo e sobre o Fluminense. Foi mais um jogo animador do Botafogo e mais um jogo muito preocupante do Fluminense, né? Talvez no 6º mês do ano, a gente ouviu ontem o Fernando Diniz admitindo que não tem mais desculpa, que ele precisa melhorar. Porque realmente jogadores indicados pelo Diniz até agora não conseguiram jogar. O Terans, que custou 14 milhões de reais, quase que sumiu aí na névoa. O Terans não entra em nenhum jogo, não sei o que aconteceu. O Antônio Carlos, que ele indicou e aprovou para ser o zagueiro, contratado também não joga, quando jogou não foi bem. Improvisa todo mundo. Renato Augusto entrando também numa rotação muito baixa para a jogada. O Douglas Costa a mesma coisa. Gabriel Pires também sumiu aí no meio da névoa. Então assim, o Diniz indicou, aprovou jogadores que não jogam e não conseguem acrescentar nada ao time. E é o período sem o Arias, que em muitos jogos para o Fluminense, mal comparando com o Marcelo também, que fez isso algumas vezes, vai resolvendo os jogos pela qualidade individual. Coletivamente há muitos problemas no time, o time tem dificuldade para defender. O Fábio ontem apareceu para evitar alguns gols do Botafogo. O Botafogo num momento muito bom, correndo na descida. Está muito bem o Botafogo, fazendo bons jogos, ganhando partidas como a de ontem, que foi 1-0 e não mostrou o atropelamento que foi o jogo. A diferença do Botafogo para o Fluminense ontem foi muito mais que 1-0. É uma injustiça até quem vê os gols, vê o Botafogo ganhando um gol de bola 1-0, bola parada do Bastos. Num jogo em que o Botafogo criou tanta oportunidade. Então, tanta realmente, transição, tanta velocidade. Como é que é a frase? O Botafogo tá como? Correndo na descida. Você tá malandro, hein? Fala de novo. Não, acho que essa Na Banguela, não. O Botafogo tá correndo na descida? Tá na descida. Agora tá na descida porque se preparou para correr na descida, já passou pela subida, tá na descida. O Fluminense está com aquela subida que tá difícil. Aí engatou a primeira. Tem essas frases assim, é meu pai, Bebel. Você tá malandro eu tô bem também. acompanhado pra caramba. Correndo na descida? Pra quem conhece essa região aqui, o Fluminense está subindo a Caiubi. Mas não tá... É uma rua muito íngreme. Mas na região de Perdizes. Engatou a primeira, não foi. Não vai, tá. Ligou, não tá indo. Alentando. Sabe o que Preocupante. que preocupa muito no Fluminense? Desde a temporada passada, quando ganhou a Libertadores, nós vimos jogos do Fluminense em que o Fluminense sofreu defensivamente, mas ganhando ou perdendo, ele criava muito. Se pagava, né? Ele criava muito. Mas ontem não deu um chute no gol. Se pagava com as triangulações pelo lado. Porque sofrer na defesa e não fazer nada no ataque, aí já está muito diferente do Fluminense
né, do bom Fluminense, não é isso, Prats? É isso. Não, a situação do Fluminense preocupa muito. E o Diniz, aquela história, você olha para o grupo de jogadores, né, esse grupo passou, obviamente, pelo crivo do Diniz, tem muitos jogadores campeões da América com o Diniz ainda, e o técnico também, alguns que chegaram não conseguem jogar, e eu não, sinceramente, dos contratados na praça, o único dos contratados que entrega alguma coisa é o Marquinhos. Que talvez teria sido menos badalado deles todos, né? Talvez a expectativa fosse até menor em relação aos outros. Então, é muito complicada a situação do Fluminense. Acho que o Fluminense está apostando muito, o Diniz talvez em um jogo para virar a chave. Não sei se vai ser contra o Atlético Goianiense depois. Mas tá demorando isso aí, tem um Fla-Flu, a tabela é difícil. O Fluminense tem Atlético Goianiense agora, jogo do Maracanã. Depois Cruzeiro e Flamengo. E o time com 6 pontos em 24... Pior que a pontuação é a perspectiva do time em campo. Então dá uma olhada nessa tela que vai aparecer para você, para o amigo professor Celso, para o Eugênio e para todos que nos assistem. Finalizações sofridas pelo Fluminense.